E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre a poluição da água. Quando a gente fala sobre degradação ou poluição, nós estamos falando de poluentes. Pode até parecer óbvio, mas é assim mesmo, temos que falar dos poluentes. E os principais poluentes, que são aquelas coisas que são tóxicas, nós estamos falando de petróleo, metais tóxicos, como o mercúrio e o chumbo, defensivos agrícolas, o vulgo pesticida, plásticos, esgotos e resíduos industriais não tratados. Quando falamos sobre a poluição da água, primeiro temos que entender o significado desse termo. Então, um corpo d'água é considerado poluído quando certos materiais modificam suas características originais. Esses materiais são chamados de poluentes ou contaminantes. São provenientes das atividades humanas e causam danos aos ambientes aquáticos, comprometendo assim a qualidade da água. Para falar um pouco mais desses poluentes, vamos começar pelas fontes de contaminação, que iremos dividir em duas: urbanas e rurais. Dentro da contaminação urbana estão os resíduos produzidos pelas atividades domésticas, agrícolas e industriais, que em muitos lugares são erroneamente lançados nos mananciais, comprometendo seriamente a qualidade da água. O esgoto doméstico não tratado é uma fonte grave de poluição. Quando despejado diretamente nos cursos d'água, pode causar proliferação de alguns seres vivos e a morte de outros, desequilibrando assim os ambientes naturais. Além disso, uma série de doenças pode ser transmitida pela contaminação do esgoto. Na contaminação rural, encontramos os pesticidas e os fertilizantes, que são usados para aumentar a produção e garantir a colheita. Os pesticidas matam os seres que atacam as plantações. Porém, esses produtos podem contaminar o solo e chegar até as fontes de água. Existe um inseticida conhecido como DDT e ele mata todos os insetos, inclusive os que não são prejudiciais às plantações. E quando chove, a água da chuva carrega o DDT até chegar a um rio ou nos aquíferos. E o grande problema é que essa substância se acumula nos organismos e pode causar problemas graves de saúde. Há casos até que alguns agricultores, quando manipulam o DDT, desenvolveram doenças no fígado e até um câncer. Atualmente, o DDT é proibido em vários países, inclusive aqui no Brasil. Mas existem ainda outros inseticidas que são muito prejudiciais e continuam causando muitos danos ambientais e à saúde também. Os fertilizantes são despejados no solo e fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos vegetais. Ao serem carregados pela água da chuva, os fertilizantes também podem contaminar os cursos d'água e causar um fenômeno conhecido como eutrofização. A eutrofização ocorre quando há um excesso de nutrientes na água. Esses nutrientes podem vir tanto dos fertilizantes como dos esgotos, que servem de alimento para micro-organismos, algas e plantas aquáticas, que se proliferam e passam a prejudicar a penetração da luz na água. Quando esses organismos morrem, passam a ser o alimento dos seres decompositores que se proliferam e consomem o gás oxigênio que está dissolvido na água. Dessa forma, a sobrevivência de muitos organismos aquáticos é ameaçada tanto pela falta de luminosidade, que traz prejuízo à fotossíntese, como pela escassez de gás e oxigênio dissolvido na água. Além dos mananciais, a poluição também pode chegar aos oceanos. E entre os principais poluentes das águas oceânicas estão o petróleo e os metais pesados. Os navios petroleiros carregam milhares de toneladas de petróleo. E quando ocorre algum acidente com derramamento de petróleo no mar, muitas espécies são afetadas e morrem,
causando várias alterações ambientais que demoram muito tempo para se recuperar. Um exemplo recente foi o que aconteceu no Nordeste do Brasil. Acompanhe esse vídeo. A contaminação das praias do Nordeste brasileiro por uma grande quantidade de petróleo não refinado não para de aumentar. Vários pontos contaminados já foram descobertos por moradores e autoridades. A estimativa é de que mais de 600 toneladas de óleo cru tenham sido despejadas na água desde o início de setembro, quando as primeiras manchas apareceram, mudando o cenário de praias paradisíacas para imagens como essa. A origem do óleo continua incerta, mas o governo supõe que ele tenha escapado de um navio clandestino. A quantidade de material identificada ainda é pequena se comparada ao potencial de uma dessas embarcações, que chegam a carregar 140 mil toneladas de petróleo em cada viagem. Agora vamos falar da contaminação por metais pesados. Este termo é utilizado de maneira geral para um grupo de metais que apresentam uma elevada toxicidade. Muitas vezes esses metais não mudam em nada o gosto ou a coloração da água, mas mesmo assim eles são muito tóxicos para os seres vivos. E o maior problema da contaminação ambiental por metais pesados é que os seres vivos não têm a capacidade de eliminar esses metais do organismo. Então, quando um ser vivo se alimenta de algo que esteja contaminado por metal pesado, ele se acumula no corpo dele e, de acordo com a quantidade desse metal no organismo, pode acontecer um envenenamento ou até a morte. Um exemplo de metal pesado é o mercúrio. Ele é muito utilizado pela indústria na fabricação de lâmpadas fluorescentes e termômetros. O mercúrio é líquido em temperatura ambiente e é muito utilizado no garimpo para procurar metais preciosos. Isso porque o mercúrio reage com o ouro e outros metais mais nobres, facilitando a identificação deles. Se o garimpo estiver perto de algum rio ou for diretamente no rio, o mercúrio pode contaminar a água e os seres vivos também, e consequentemente chegar até nós, os seres humanos. Por agora, nós vamos ficar por aqui. Continuaremos esse assunto na nossa live, onde falaremos das doenças relacionadas à água contaminada e também a doenças relacionadas à água limpa. Até a próxima, pessoal! Tchau!